No escurinho do cinema, Memória e Sociabilidade de Porto Alegre. Esse é o tema de uma exposição curricular dos estudantes de Museologia da URGS. Já é a 10ª exposição curricular do curso, mas a primeira em ambiente virtual. Essa exposição acontece até o começo de junho e na nossa matéria explicamos melhor como ela funciona. Confira. Faz parte de um exercício acadêmico, de um grande exercício acadêmico, que começa no 6º semestre com a disciplina de projeto de curadoria expográfica, no campo, né, do design de exposições, na concepção de uma narrativa, na importância, né, de pensar a cultura material, né, e o patrimônio num espaço tão interessante como são os espaços expositivos. Então, na disciplina de projeto de curadoria, eles têm esse grande desafio. Então, é nesse momento que surge esse exercício, ele nasce, né, com a construção de um projeto curatorial, curadoria compartilhada e colaborativa, e depois, o que a gente está vivendo agora é a disciplina de prática de exposições museológicas, onde os alunos executam esse projeto. Aí, com a pesquisa e os colegas, juntos a gente foi acrescentando outras coisas, até que a gente chegou no tema final, que é Memória e Sociabilidade em Porto Alegre, só que ele vai mudando ainda. No virtual a gente mudou algumas coisas, a gente está mudando até hoje em dia, a gente fez uma seleção de filme que mudou, então ela foi crescendo, né? E até com a pandemia agora, ela tem outro significado. Essa é a 10ª exposição curricular do curso de Museologia. Tem como laboratório das nossas disciplinas práticas de exposição o mezanino do Museu da URGS. Então, a gente, desde 2003, realizava as nossas exposições lá em loco. E a gente chegou em 2020 e fomos realmente surpreendidos, né, surpreendidos e surpreendidas com a pandemia, e realmente a gente custou um pouco, né, assimilar. Eu me lembro da nossa última aula, que tinha muito essa conversa da pandemia, coronavírus e tudo mais, e a gente meio, será que semana que vem não vai ter aula? Mas será? E a gente já com vários planos de ir no museu na outra semana, de ver questões de transporte, de acervo, assim, sabe, 1000 planos. E aí chegou a pandemia, e, enfim, em função de toda a questão do ensino remoto, emergencial, tudo isso mudou muito as nossas realidades e a nossa dinâmica. A gente conversou, bom, precisamos seguir, vocês também, tem muita gente que está para se formar, então, assim, essa disciplina já era o final do curso, a gente tem que cuidar muito dessa questão, né, de retenção, já tem uma turma se aproximando com a próxima exposição curricular que já acontece no próximo semestre, então tudo isso a gente precisou conversar e articular. E aí a única opção viável era adaptar o nosso projeto curatorial para um ambiente virtual. Então, a gente discutiu muito, fizemos conversas também com alguns profissionais do campo do web design para poder, assim, nos passar alguma estratégia, o que era possível fazer. E todo o trabalho que a gente fez durante 2019, ter que transformar ela para o digital foi muito complicado, muitas coisas a gente não sabia, a gente está aprendendo até hoje. O site, inclusive, ele vai passar por atualizações, então ao longo da semana também vai receber novas atualizações. Então está sendo bem difícil e, ao mesmo tempo, muito encantador aprender todo esse novo mundo que a gente não conhecia. Sobretudo, assim, a gente sabe que a pandemia nos coloca essas questões, né? Se colocar no cyberespaço, buscar esse outro ambiente para dialogar, amplia os nossos horizontes, né? Principalmente no campo dos museus e da museologia, o que é muito interessante. Então, são muitos caminhos que a gente até então desconhecia. Mas é uma experiência bem diferenciada, é uma experiência que é diferente de uma exposição física, sem dúvida, isso a gente não entra em discussão. Mas eu vejo que é um caminho, é uma possibilidade, é algo que a gente precisa avançar, precisa estudar mais, precisa evoluir um pouco mais nesses aspectos, para poder afinar melhor algumas questões e dar cada vez mais valor, né, aos acervos físicos que conseguem, né, as instituições museológicas da cidade, enfim, outras, que têm o seu acervo digitalizado, também como uma forma de segurança, mas uma forma de poder socializar aquele acervo, né, compartilhar as suas coleções de forma a facilitar o acesso. Os filmes a gente está postando o link nas redes sociais, então a gente tem uma programação que se chama Escurinho em Casa. Toda sexta-feira a gente convida o pessoal de casa a apagar as luzes e fazer o programa que a gente mais fez na pandemia, que é assistir filmes. Então a gente fez uma seleção de alguns curtas de produções da Casa de Cinema de Porto Alegre. Então a gente disponibiliza o link e ao mesmo tempo a gente dá a dica de um filme para curtir no final de semana. Então, esses links são disponibilizados nas redes sociais. A gente entende, né, no campo na área da museologia, que as exposições, elas possuem um potencial enorme de comunicação e de diálogo. De romper alguns paradigmas e algumas barreiras, e a exposição dentro de um museu, uma exposição ao ar livre, uma exposição numa galeria, enfim, uma exposição no ambiente virtual, ela tem múltiplos potenciais. Quando ela é pensada como meio de comunicação, ela consegue, então,
fazer esse movimento de diálogo, de troca, de reflexão, desde sempre é um mote, é algo que nos move dentro do curso de museologia, e de pensar essa construção de um profissional museólogo, que é um profissional que também tem que ter um olhar cidadão, que tem que ter uma formação, né, cidadã e uma perspectiva humanística, não é? Para além das questões técnicas da profissão, é importante olhar e pensar, né, qual é a relevância de abordar tal questão, tal temática em uma exposição. Não fazer simplesmente uma exposição meramente contemplativa ou celebrativa. Essas são muito bacanas, mas sempre eu vejo isso, e isso vem com os alunos, sempre a cada turma, os temas são cada vez mais interessantes e problematizadores, assim. E a gente trata desde o começo do cinema, desde a primeira sala, né, do Recreio Ideal, de 1908, até os dias atuais. Então, a gente pega um pouco do código de postura dessas salas, a gente fala um pouco de ditadura, de videocassete, de pandemia. Então, a pessoa vai lá, ela vai se encantar, né, porque é um assunto muito afetivo, mas vai sair se questionando também e aprendendo alguma coisa que ela não sabia ainda, que foi o caso da gente como curadores. Essa exposição é um marco por ser a primeira exposição virtual de toda a museologia da URGS, e também é a primeira exposição que tem suas redes sociais próprias. A gente criou uma página no Facebook, a gente criou uma página no Instagram, a gente está compartilhando os links, compartilhando no WhatsApp, compartilhando em todos os lugares, e ver como ela está se movimentando e como está trazendo comentários, como o pessoal está colaborando, é muito bom. O que a gente tem visto, assim, de retorno, muito pelo livro de visitas que a gente tem, um livro de visitas virtual no site, que está sendo bem legal, a gente está recebendo um feedback muito bacana. O pessoal, os curadores, né, os alunos curadores também elaboraram um formulário de avaliação para o público externo, então o pessoal está colocando várias questões, sugestões, o que mais gostou, o que gostaria que fosse diferente. Então a gente estimula muito esse feedback, a gente tem recebido, assim, feedbacks, assim, de pessoas fora da Fabico, que para nós é muito bacana, né, de outros cursos, egressos, pessoas de fora do estado, realmente muito bacana essa ampliação dos horizontes que a exposição online está nos proporcionando. E a gente está muito mais próximo, né, de quem faz uma crítica, um comentário, a gente pode responder ela, não é que nem física que a gente vê depois, no livro de visita. E a gente vê também nas redes sociais, né, nos comentários, o pessoal compartilhando também. E eu lembro da nossa primeira abertura, o que foi a recepção, foi maravilhosa. E a gente não teve aquela abertura, né, no espaço físico, todo mundo se encontrando, tendo vernissagem. Então foi no YouTube mesmo, no canal da Museologia da URGS. E lá a gente encontrou os professores, tudo, vários colegas, foi muito bom. Acho que a memória mais ficou assim na minha cabeça foi essa, tipo, a abertura, que foi muito, muito legal. Então, a nossa exposição, né, no Escurinho de Cinema, ela vai ter uma segunda abertura, que vai ter outras demandas dentro dela, como educativo. Também vai ter a questão do mobile, né, para as pessoas poderem ver do seu celular, descrição das imagens. A gente vai ter a atualização da aba do educativo, vai ter jogos, vai ter jogo da memória, vai ter o Cine Quiz, que é um joguinho de perguntas e respostas, vai ter também um link para acessar o BuzzFeed. A gente fez um teste para saber qual cinema de rua você é. Também vai ter um link para acessar e conhecer um pouquinho os outros cinemas que a gente não conseguiu abordar na exposição. Na questão do educativo da exposição, tá muito recheado, tem muitas produções, tem bastante coisa acontecendo. Então, a nossa exposição estava prevista até o dia 8 de maio, mas a gente resolveu expandir a data, que vai até junho. A gente não tem a data definida, mas ela vai um pouquinho além. Então, ao longo dessa semana, a gente tem 2 lives que são especiais, dedicadas à Cinemateca Capitólio. A primeira acontece no dia 29 de abril e tem como convidada a historiadora Alice Trus, que vai falar um pouquinho sobre a história do Capitólio e suas transformações ao longo dos anos, desde o seu auge, a decadência, que a gente diz, e até atualmente como ele está. E no dia 3 de maio, a gente recebe as convidadas Rosemary Lensen, Daniela Mazzilli e Maria Angélica dos Santos, para falar um pouquinho desse espaço que é tão importante na preservação do patrimônio audiovisual gaúcho, e para falar um pouquinho como está sendo a atuação da Cinemateca durante a pandemia.